Bom dia, hoje eu tô indo pro meu primeiro dia de aula. Tô ansiosa, né? Vou levar um pouquinho vocês comigo pra também conhecerem como que é a minha escola. No vídeo de hoje eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre as minhas impressões finais do meu curso de inglês aqui na Nova Zelândia. No último dia 10 de agosto eu concluí o meu curso de inglês, foram 14 semanas. Eu posso dizer que foi muito rápido, assim, passou muito rápido mesmo. E eu sei que muita gente tem dúvida, assim, qual escola escolher, se é melhor estudar de dia ou à noite, enfim. Então eu decidi fazer esse vídeo para contar um pouquinho da minha experiência e quem sabe ajudar aí quem tá na dúvida e não se decidiu. A minha escola é a AIS, ela tem um diferencial que é a localização. Geralmente as escolas de inglês, elas ficam concentradas no centro de Auckland e a AIS não, ela fica um pouco mais afastada, num bairro residencial, muito arborizado, assim, por sinal. Para alguns pode parecer uma desvantagem, só que para mim foi uma vantagem, porque eu achei que era um lugar, assim, mais tranquilo, foge um pouco daquela correria de centro, assim. Então, eu não tive problema nenhum quanto à localização. Eles possuem um ônibus fretado que sai do centro e você pode morar no centro e não vai ter gasto com transporte, porque tem tanto para ir quanto para voltar, você tem o transporte próprio da escola. É uma vantagem que eu acho que eu não vejo muitas escolas terem isso, né? Eu escolhi a AIS porque ela me proporcionaria 14 semanas de inglês gratuito, pois eu vou fazer uma pós-graduação nessa escola. Então, era uma vantagem estar fazendo o inglês com eles, pois acabaria saindo gratuito, né? A AIS é uma escola que ela foi fundada em 1990, então ela já tem quase 30 anos aí de história. A infraestrutura da escola, ela é um pouco velha, mas nada que vá prejudicar o seu desempenho, seu ensino, muito pelo contrário. As salas de aula são bem amplas, cadeiras confortáveis, tem um refeitório bacana, micro-ondas, bebedouro, tudo bem tranquilo. Eles têm uma biblioteca bem legal também, que é um outro ponto positivo. Com relação à infraestrutura, é super tranquilo mesmo. Se você não tiver muita frescura, nada assim, você vai gostar. Isso não vai ser um problema e para mim foi um ponto positivo. Minha aula ela começava às 9 da manhã e encerrava às 2h10 da tarde. Na parte da manhã você tem um pouco mais de gramática, um pouco mais de leitura. E na parte da tarde eles já focam um pouco mais na fala, né? Então eu achei essa divisão bem interessante, bem legal, fica dinâmico, não fica tão cansativo, porque querendo ou não é uma jornada bem extensa de horas. A gente tem 30 minutos de almoço, né? E tem 20 minutinhos de pausa às 10. Então é cansativo, mas não é ao mesmo tempo. Eu acho que é um tempo bem legal, assim. Não é nada assim, oh meu Deus, eu vou sair de lá morta, cansada, nada disso. Outro ponto positivo também foi o corpo docente. Eu tive aula com professores maravilhosos, assim, meu professor no curso avançado, o Tony, ele foi um dos melhores professores que eu já tive na minha vida. Excelente mesmo, não tenho do que reclamar. No começo, assim que eu cheguei, eu não dei muita sorte, que eu caí numa sala com uma professora que eu não gostei, mas eu fui conversar com o diretor e ele prontamente me mudou para essa outra sala.
e eu tive o prazer de ser aluna do Tony e foi maravilhoso. E eu só tenho, assim, o que elogiar o corpo docente, não só o Tony, mas também outros professores que eu tive o privilégio de ter estudado junto. Como ponto negativo da escola, eu gostaria de deixar ressaltado aqui a questão do mix de nacionalidade. Infelizmente, eles não fazem um mix muito bacana. Nessa última sala que eu estava, né, que era por inglês acadêmico, eu estava estudando com 14 chineses. Só tinha eu de brasileira, uma menina da Indonésia, um rapaz da Tailândia e um da Rússia. O resto é tudo chinês. E por que que isso não é tão legal assim? Porque, querendo ou não, por mais que os professores chamem atenção, os chineses, eles costumam conversar entre si no idioma deles, né? Então, mesmo em sala de aula, muitas vezes os professores chamam atenção, pedem para não falar em chinês, mas eles acabam falando, assim como os sul-coreanos também, porque tem muito sul-coreano. A escola, basicamente, ela é feita de sul-coreano e chinês e japonês. Tem um pouco também da Arábia Saudita, mas grande parte é só mais asiático. E de brasileiro, nessas últimas 10 semanas que eu estudei lá, só tinha eu, não tinha mais ninguém. Então, só para vocês terem uma noção, né? Então, o mix de nacionalidade poderia ser algo que eles poderiam melhorar. Outro ponto negativo também que eu posso deixar aqui falado é a questão da burocracia. Eu precisava de um papel para dar entrada no meu visto e eles demoraram 3 semanas para me entregar. Era um papel super simples, só precisaria imprimir. Só que infelizmente demorou muito. Eu tive que ir lá dar aquele escândalo típico nosso brasileiro, né, que a gente tem sangue quente. Eu acho que eles estão acostumados a lidar mais com orientais, que eles são mais tímidos, assim, para esse tipo de coisa, mas nós, brasileiros, não somos. Então, eu fui lá, resolvi isso, mas essa burocracia foi uma coisa bem chata. Mas eu creio que eles vão estar trabalhando em cima disso, pelo que a pessoa responsável me falou. Então, não é nada, assim, muito preocupante. No geral, assim, eu gostei muito de ter estudado nessa escola, não tenho muito do que reclamar. Recomendo, sim. É uma escola que tem um preço bem ok. Eu tive que pagar 14 semanas e esse valor foi descontado quando eu paguei a minha pós-graduação. Então, o inglês saiu meio de graça, né? Entre aspas. Eu paguei o valor de 3.300 dólares neozelandeses pelo curso, mais 108 de taxa administrativa. Então, no total, para estudar 14 semanas, eu paguei 3.408 dólares neozelandeses. Muita gente tem dúvida se vale a pena estudar de dia ou de noite. Eu vejo que muitos brasileiros optam para estudar de noite para poder arrumar emprego durante o dia, né? Isso acontece bastante. E eu acho que a gente tem que deixar bem claro aqui que tudo vai depender do seu objetivo. Cada um vem para cá com um objetivo, né? No meu caso, eu tinha que me focar muito no inglês para passar no meu teste, para poder entrar na minha pós. Então, eu não poderia estudar à noite, porque o meu foco era realmente aprender o inglês para poder passar nesse exame. Em contrapartida, o Eric, ele optou para estudar à noite, porque a gente precisaria que ele trabalhasse de dia para funcionar o nosso planejamento, né? A gente tem um planejamento muito, muito certinho na ponta do lápis, então funcionaria dessa maneira e foi assim que a gente fez. Qual que é a diferença? Pelo que o Eric me relata na escola dele, o ensino já não é tão forte, os professores não passam lição de casa porque eles sabem que os alunos estão cansados, a maioria trabalha durante o dia, não tem tempo de fazer lição de casa, não tem tempo de estudar fora da escola. Então, o nível é um pouquinho mais, assim, como é que eu posso dizer? Um pouco mais leve para quem estuda à noite, devido aos professores saberem que os alunos trabalham de dia, então eles pegam um pouco mais leve. Mas eu acho que no final tudo depende da sua força de vontade, da sua determinação. Independente se você vai estudar de dia ou de noite, tudo depende de você. Eu digo isso porque
Eu terminava a aula às 2h10 da tarde, mas eu ia para a biblioteca e ficava até 5 horas, 6 horas estudando, todos os dias. Então, eu acho que vai muito da pessoa, né? Se você tá vindo para cá, você sabe que você precisa trabalhar durante o dia e não tem jeito mesmo de estudar de dia, tem que estudar à noite. Se você colocar na sua cabeça que você vai aprender, tirar o seu tempo livre para estudar, enfim, eu acho que não vai dar tanta diferença assim. Depende muito da pessoa, assim, sabe? Então, é essa mensagem que eu quero deixar. O estudo à noite é sim um pouco mais leve, né, comparado com o de dia, mas no fim tudo depende do aluno, porque eu conheci muita gente que estava na escola comigo há 6 meses já e não saía do nível intermediário, né? Então, acho que varia muito de pessoa para pessoa. Bom, gente, então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Eu vou ter o maior prazer em responder. No geral, assim, eu recomendo a escola, como eu disse. Eu acho, assim, que ela vale muito a pena, principalmente se você está pensando em fazer a pós-graduação ou o MBA deles, né? Por ter essa vantagem de ter esse desconto. Mas, no geral, assim, não tem muito do que reclamar. Se você quiser saber mais alguma coisa específica, é só deixar aqui nos comentários. Pode me perguntar que eu vou ter o maior prazer em responder. E até a próxima!